Bom dia, senhores e senhoras vereadoras, pessoal da Associação da Fibromialgia que está aqui, ouvintes, internautas que estão nos vendo e nos assistindo e nos ouvindo pela TV Câmara Municipal do Limeiro do Norte. Hoje, gostaria de iniciar aqui minha fala fazendo aqui uma solicitação que me foi cobrada de um morador, aliás, de alguns moradores do sítio Quixaba, pedindo para que a rota do ônibus que levam os alunos para a escola do Córrego de Areia, a escola Antônio de Castro, ela fosse novamente retomada, por conta de ter a região da Quixaba e adjacências aproximadamente 40 alunos que estão indo para a escola do Córrego de Areia, né? Os pais estão transportando de motos, de bicicleta. A gente sabe que aquela estrada, aquela CE, é uma estrada muito fiscalizada e que muitos dos nossos pais de alunos, lamentavelmente, têm seus transportes que não conseguem colocar em dia, e aí correm o risco de ter, né, sua moto apreendida, ou mesmo removida, e por conta disso, não tê-la mais de volta, pelo fato de não poder colocar mais o transporte, retirar o transporte, automaticamente colocando em dia. Concedo uma parte, colega? Pois não, nobre colega? Márcio, parabéns por trazer isso à tribuna. Também fui procurado da mesma forma. Inclusive, na sessão passada, tratei da região da Maria Dias, que pede também essa rota, porque os alunos do Quixaba e da Maria Dias, do Quixaba cerca de 40, né? E da Maria Dias cerca de 35 alunos estudam lá no colégio do Córrego de Areia e fazem esse transporte diariamente. Procurei a secretária Ana Maria e o retorno que eu obtive foi que está sendo analisada a possibilidade de criação dessa rota, Quixaba, Maria Dias, Córrego de Areia, só que existe um problema pela distância, que é curta, e segundo já se sondou, é difícil encontrar quem queira fazer essa rota, Jorge, porque é curta, não sabe se compensa. Mas de toda sorte, eu acho que é importante que a gestão tenha esse olhar e busque ou tira de outro local para fazer, para conseguir amparar essas crianças e esses pais. Então, me acosto aí à sua fala, vereador Márcio, conte comigo também. Obrigado. Pois não, muito obrigado pela ajuda aqui, fortalecendo aqui esse pedido, vereador Heraldo. Vereador Zanetti. Obrigado, colega Márcio. Somo também aqui a Vossa Excelência, ao Heraldo Júnior, também fui procurado por alguns pais e também eu procurei a Ana Maria para saber, porque lá realmente nunca teve essa rota, nunca existiu essa rota do Quixaba, mas como o Heraldo Júnior falou, ela me falou a mesma situação, que não se colocar em licitação por ser uma rota pequena, não tem como, as pessoas não se interessam, realmente não traz um prejuízo, mas eu sugeri para ela que ela pudesse pedir ao coordenador dos transportes que fizesse uma rota de quilometragem para colocar na licitação, pegando alunos Maria Dias, Sítio Milagres e Quixaba. A rota aumenta, para ver se daria para fazer essa rota para o Córrego de Areia, porque tem alunos do Córrego de Areia, na Maria Dias que vem para o Córrego de Areia e do Sítio Milagres que vão para o Córrego de Areia. Então, eu sugeri para ela que ela pudesse fazer esse estudo junto com o coordenador do transporte, para que pudesse também colocar nessa licitação essa rota, porque eu creio que juntando essas comunidades, irá sim aumentar a rota, eu creio que vai ter alguém que vai se interessar por essa rota. Então, parabéns, me somo também com essa força para ajudar também aquelas pessoas da comunidade do sítio Quixaba. Muito obrigado aí pela participação, vereador Zé Neto. Reforçando também aqui esta solicitação dos moradores da Quixaba e adjacência. Pois não, vereador George? Obrigado, colega Márcio. Além da preocupação com a rota e com
a falta de interesse, né, de prestadores de serviço, de empresas, eu observo algo que fica camuflado, mas para mim é uma preocupação muito grande, que é essa questão cultural já, de transferir as responsabilidades do município para terceiro, licitando tudo, principalmente locando, fazendo os serviços por meio de locação. A obrigação é do município. A tristeza a gente vê uma secretaria de obras sem estar devidamente equipada, e eu estou falando disso há décadas, porque Limoeiro vem sendo sucateado há décadas na sua estrutura administrativa. E uma componente que poderia equilibrar isso é fazer essas licitações estabelecendo consórcios de rotas, para que aquele empresário não concorra apenas ou não escolha ficar apenas com as rotas que são interessantes, apenas o filé. Então faça consorciado uma rota boa com outra menos interessante, mas que faça a cobertura toda. E na impossibilidade de cobrir, que o município adquira os seus próprios ônibus e faça, porque aí no caminho da escola, que é um dos projetos, né, brilhantes do governo federal, para transportar e manter o alunado onde deve estar, que é na sala de aula, a gente não pode ficar com comunidades e áreas tão importantes descobertas no nosso município. Chama atenção para essa questão cultural, volto a dizer, de estar transferindo responsabilidade para terceiros, muitas vezes com compromissos políticos que comprometem o resultado de uma boa gestão municipal. Obrigado, Márcio, parabéns pelo tema. Eu que agradeço, vereador George, pela contribuição. E só fazendo um adendo aqui à sua fala, a Lei de Diretriz e Base da Educação, que é a lei que praticamente norteia toda a educação básica do nosso país, no seu artigo 11, ela fala algo semelhante ao que o vereador George colocou aqui nas palavras. Os municípios incumbir-se-ão de, no seu artigo 6º, assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal. Ou seja, é uma responsabilidade exclusiva do município custear o transporte público municipal do ensino fundamental. Ou seja, da educação infantil e do ensino fundamental, anos iniciais e anos finais. Então, a rota ou as rotas, elas praticamente passam a existir a partir do momento em que aparece a demanda. Não existe uma rota definida. Se hoje, vamos supor que em Limoeiro do Norte, veio morar 2 pessoas em um local que não tinha rota ou não passava, o município identifica, se adequa e é obrigatório, é um direito constitucional, está na Constituição, no seu artigo 208, e está na LDB, no seu artigo 11, que o aluno ele tem direito desse programa suplementar, que é a questão do transporte escolar obrigatório e gratuito. Pois não, colega Ciro? Ciro. Colega Márcio, parabenizar o senhor pelo seu pronunciamento, por tocar nesse ponto. Eu quero só acrescentar, o colega George já explanou muito bem, Heraldo Júnior, e a gente quer só acrescentar que, se uma determinada rota não aparecer interessado no processo licitatório, o município está plenamente justificado que ela faça uma contratação direta, mesmo que seja mais onerosa, mas que ele possa atender a rota, porque a necessidade existe. Então, a gente soma voz com o senhor foi secretário, o senhor sabe que não é simples, mas esses casos excepcionais, se houver a real necessidade que a gente sabe que existe, o município, por conta de não ter interessado, ele não está impedido de fazer uma contratação que seja mais onerosa, não. De jeito maneira. Muito pelo contrário. Ou compra o ônibus, ou faz sim uma contratação direta, mais onerosa, mas que cumpra e atenda aquela população. Parabéns mais uma vez. Vamos cobrar juntos uma explicação sobre isso para que possa ser atendido esse seu pleito. Muito obrigado, senhores vereadores, que contribuíram aqui nesse reforço desse pedido desses pais de alunos lá da Quixaba
e das adjacências para que possam, né, em tempo hábil, ser solucionado essa questão de uma rota para que estas crianças, estes adolescentes, possam ir com segurança para a sua respectiva escola, que é a escola do Córrego de Areia, a escola Antônio de Castro. Ainda nesse mote do transporte escolar, eu gostaria de ser repetitivo, haja visto em algumas sessões passadas, eu já ter tocado nesse tema e, lamentavelmente, ainda não foi chamado para uma conversa ou mesmo resolvido esta situação. Eu estou clamando para que uma problemática do transporte escolar universitário seja resolvido. Porque as pessoas que estão nos procurando, eu tenho certeza que não procuram somente a mim, procuram todos os vereadores, seja resolvido, porque as famílias estão tendo um custo surreal e irreal às condições financeiras que elas vivem. Mas é um custo que eu tenho certeza que qualquer um de nós, se tivéssemos na situação desses pais, dessas mães, ou responsáveis por esses adolescentes que moram em Limoeiro, mas precisam se deslocar para as cidades vizinhas para cursar suas respectivas faculdades. Eles estão em apuro porque estão chegando no limite do limite e estão tendo dificuldades reais de pagar esse transporte universitário. Então, chamo aqui a atenção da sociedade limoeirense, da Câmara Municipal e da gestão municipal para que chamem, né, esses familiares, esses adolescentes para uma reunião e que possam resolver de uma vez por todas a questão desse transporte universitário. Porque eu te digo que uma coisa, os pais que estão me procurando, eles estão me procurando de uma maneira insistente e persistente, mas eu vejo no olhar de cada um o desespero que eles estão vivenciando por conta de já chegar o final de semana e não ter aquele recurso semanal, de chegar no final do mês e não ter aquele recurso semanal para poder pagar o transporte universitário e ter a garantia que o seu filho ou sua filha possa ir para a respectiva cidade da universidade, ter esse transporte garantido. E aí, todo dia, pais, mães e responsáveis, e também os estudantes, nos cobram: Márcio, vereador, por favor, toque nesse assunto mais uma vez, porque minha mãe, meu pai, ou mesmo o pai ou a mãe, já ligam, já passam mensagem em tom de desespero e muitas vezes chorando. Porque todos nós que temos filhos, temos um sonho. Aliás, trabalhamos, vivemos em função dos nossos filhos. E todos nós temos um sonho de um dia formar nossos filhos em qualquer curso ao qual ele tenha identidade ou afinidade. Os pais que hoje têm seus filhos nas escolas, aliás, nas universidades públicas ou mesmo particulares, também estão fazendo esse mega esforço para poder formar. E se hoje temos uma gestão que pode ajudar com o transporte universitário, e na minha concepção, gratuito na sua integralidade, então vamos fazer força para que esse transporte ele seja garantido de fato e de direito para esses universitários que vão para Mossoró, que vão para Russas, que vão para Morada Nova e que vão para Aracati ou outras cidades que eles estejam cursando. Porque só sabe a dificuldade, só sabe os obstáculos que essas famílias estão passando quem está vivenciando na pele. E esses pais, estes alunos, estão com extrema dificuldade para poder pagar esse transporte. Então fica aqui mais uma vez essa solicitação, esse pedido, esse clamor de um vereador, de uma Câmara Municipal, para que a questão do transporte escolar seja resolvido, mas que seja resolvido gratuitamente na sua integralidade. E por que a gente cobra tanto isso? Porque cidades vizinhas de menor porte populacional,
conseguem resolver, conseguem garantir esse transporte para esses universitários gratuitamente na sua integralidade. Então, Limoeiro não pode ser diferente. Limoeiro é considerada a princesa do Vale, é o berço da educação, é a cidade que teve a primeira universidade estadual pública do Vale do Jaguaribe. Nós não podemos sermos ultrapassados por outras cidades na garantia dessas políticas públicas educacionais. E vejo hoje que Limoeiro está atrás de muitas cidades porque não garante na sua integralidade esse direito mínimo básico para os estudantes universitários. Uma parte, colega. Rapidinho. Pois não, nobre colega Ciro. Colega Márcio, mais uma vez, parabenizo pela sua preocupação, pela sua atenção, seu cuidado com a educação, em todos os níveis. E sobre esse assunto, eu faço um apelo para a gente somar voz, porque o município, embora outros façam, a gente precisa fazer um modelo que seja realmente adequado e que contemple quem realmente precisa. Então eu queria que o senhor, a Comissão de Educação, o professor Washington, com quem eu já tive algumas conversas, a própria secretária Ana, a Secretaria de Governo, a gente montasse uma comissão ampla, representante dos estudantes, para a gente criar um programa Rota Universitária. Essa é a cobrança que eu fiz desde o início. Esse programa Rota Universitária, ele tem que fazer a triagem, ver realmente os padrões, os critérios a serem definidos, quanto o município vai investir, como pode ser feito. Se a gente realmente quer encerrar ou dar um tratamento justo a essa problemática, a gente precisa criar um programa definitivo. Seja o município adquirindo ônibus próprio, ou seja locando, licitando, mas a gente tem que ter um programa. Estudantes cadastrados na Secretaria de Educação, faixa de renda, tudo isso tem que ser identificado, colega. Então, parabenizo, e se a gente puder sentar, de repente fazer uma audiência pública também, a gente criar definitivamente um programa de rota universitária para que esse problema seja sanado. Obrigado pela parte, viu, nobre colega Ciro. Eu tenho certeza absoluta que eu estou trazendo aqui à tona, sendo repetitivo, mas todos os 15 vereadores, viu, universitários, familiares, é uma luta de todos os 15 vereadores, na sua medida, conversando com um, conversando com o outro, para que esse problema seja resolvido. Então, nobre colega, obrigado pela participação. Nobre colega, presidente Márcio Michael. Obrigado, vereador, professor Márcio. Está tratando aqui vários assuntos relacionados à educação. Márcio, a gente como vereador, e eu tive a oportunidade de trabalhar em outros municípios já, e a gente viu. E sou universitário também, fazendo a minha segunda graduação aqui em Limoeiro. E eu fico feliz quando eu estou ali na Faculdade Vidal, na Faville, que a gente vê ônibus de outros municípios chegando, mesmo para a universidade particular. E assim, eu acho que não cabe mais Limoeiro, os universitários de Limoeiro, estar vivenciando esse momento. Eu acho que a prefeita, com toda a sensibilidade que ela tem, toda a boa vontade, uma prefeita que vem trabalhando, mas precisa dar um passo maior relacionado ao transporte universitário. Não cabe mais nenhum tipo de desculpas. Eu acho que está na hora realmente agora de agir e fazer com que o transporte, que o município possa ofertar, o transporte universitário para os alunos que vão para Mossoró, que vão para Acati, que vão para Tabuleiro, que vão para Morada Nova. A gente precisa, urgentemente, dar um baixa nessa situação que há muito tempo vem sendo discutida aqui nessa casa, através de outros vereadores que levantavam essa pauta aqui muito forte, o vereador Washington, o vereador Pachá também, e hoje trazido por mais um vereadores, não que os demais não tratem essa pauta, que tratam sim, e não que a gente é da base da prefeita, que a gente não trata, a gente trata também. E agora fortalecendo também o discurso, o pedido, Vossa Excelência. Então aqui a gente deixa aqui mais uma vez o pedido à gestão pública, vamos dar atenção a essa situação, os universitários não merecem passar por isso. Temos que dar mais dignidade, conforto e apoio aos universitários de Limoeiro do Norte. Muito obrigado, vereador Márcio. Obrigado, colega Márcio. Eu vou direto ao ponto, colega Ciro.
Ciro, a sua sugestão de uma audiência pública é importante, né? Toda audiência pública é importante, mas me desculpe, com todo respeito, eu já acho desnecessária a essa altura, porque é uma repetição de algo que tem virado uma enganação ao longo de anos. A sua valiosa colaboração neste mandato é extremamente importante, mas nos 4 anos passados em que a gente esteve aqui, em todos eles essa discussão foi muito latente e o resultado foi nenhum. É uma vergonha muito grande para o município de Limeira do Norte como um todo, para a Câmara Municipal como um todo, não fazer com que essa política seja implementada. É uma vergonha a gente ver pessoas dizendo que os amarelinhos não podem ser usados. Isso é uma mentira. Pode ser usado sim, desde que não comprometa a finalidade direta, que é a atenção básica, a atenção municipal, né? A atenção do nosso alunado local. Em outros horários podem, tanto é, como o Michel falou agora há pouco, a gente recebe das cidades vizinhas todas aqui no nosso município, quem estuda aqui. Então, se essa não é a solução adequada, o que a Secretaria da Educação ou a gestão municipal não queira fazer, que encontre outra solução. A gente precisa qualificar o nosso povo. Esse povo, sem dúvida, depois qualificado, volta para trabalhar, volta para produzir riqueza. É um cidadão que, sem dúvida, vai trazer ainda mais qualidade para o nosso município. Então, me desculpe, Ciro, não é uma fala contrária, mas é uma fala de dar objetividade. Eu entendo que a Comissão de Educação deve estabelecer um contato direto, marcar uma reunião e cobrar uma imediata solução para isso. A audiência pública, me desculpe, não cabe mais. Isso foi discutido aqui e é só um estabelecimento de vergonha. É só passar mais uma vergonha, montar uma audiência pública para rediscutir o que já foi definido. Muitas dessas audiências, a gente sai daqui, é uma vergonha dizer, sem nenhum encaminhamento. A gente provoca a comunidade, a gente provoca a imprensa, o próprio legislativo, chega aqui 30 pessoas conversando ideias, né, das mais genéricas, as mais apropriadas possíveis, e não se tira um encaminhamento, a audiência pública cai no esquecimento. Então, eu acho que esse ambiente não é para uma promoção pessoal, para estar gerando pílula de videozinho e dizendo que discutiu, e no final das contas não ter nada resolvido. Vereador George, eu concordo em gênero e número e grau com suas palavras. Vereador Michael, presidente, olha, se existe uma cidade modelo que Limoeiro deveria se espelhar, foi na gestão do ex-prefeito Vanderlei de Morada Nova, no quesito transporte escolar universitário, porque era de encher de orgulho o tipo de ônibus que o ex-prefeito Vanderlei mandava seus universitários, né, de Morada Nova para Limoeiro, e a forma, porque, te digo aqui uma coisa, eu sentia muito orgulho quando eu vi aqueles ônibus vindo de Morada Nova para cá, para as universidades de Limoeiro, ônibus com centrais de ar, ônibus novos, com o máximo de respeito que o aluno universitário necessita. Então, no quesito transporte universitário, Limoeiro deveria se espelhar na gestão do ex-prefeito de Morada Nova, Limoeiro, aliás, Vanderlei Nogueira, porque ele tratou com respeito os universitários que vinham da cidade de Morada Nova para Limoeiro, e acredito também que para outras cidades não era diferente a questão dos ônibus. Saindo aqui do mote aqui da educação, entrei aqui, dei entrada no requerimento solicitando um bebedouro lá para o mercado público. Aí já vista muitos, né, comerciários ali do mercado e pessoas que frequentam, que vão se alimentar ou mesmo comprar carne, enfim, me procuraram e solicitaram que pedisse à gestão municipal que implantasse um bebedouro lá no mercado. Então fica aqui esse registro desse pedido, desse requerimento feito aqui pelo vereador Márcio, à gestão municipal, para que possa ser implantado um bebedouro lá no mercado municipal. Como também reafirma que a cobrança, né, da manutenção
do calçamento da rua José Ferreira Sombra. Esta rua é no bairro Luiz Alves de Freitas, onde, desde janeiro, estou cobrando essa manutenção, porque está, na minha concepção, em estado de calamidade, um trecho, e aí já provocou vários acidentes, e é quase que intransitável um trecho lá da rua. Então fica aqui esse registro dessa cobrança, para que possa ser feita a manutenção do calçamento da rua José Ferreira Sombra. Como também dei entrada aqui no requerimento, solicitando a pavimentação da rua Lauro de Oliveira, né, a famosa rua do Laurinho, ali no bairro Bom Nome, para que possa ser feito essa pavimentação em Concluindo aqui, né? Dê entrada no requerimento para que possa ser feito, né, o calçamento da rua Lauro de Oliveira, que leva o nome do ex-secretário Laurinho, ex-secretário de Obras. Essa rua fica lá no bairro Bom Nome, né, e alguns moradores me procuraram solicitando que desse entrada aqui na Câmara Municipal em um requerimento pedindo que fosse feito o calçamento desta rua. Nós vimos ontem que o SAAI lançou aí um processo, né, de seleção para que possa ser escolhidas pessoas para trabalhar no sistema autônomo, no SAAI. Então, vereador Michael e demais vereadores, que nós possamos acompanhar de perto, e aqui dou uma sugestão para que possa ser feita aqui uma comissão, haja visto ser um processo de seleção onde qualquer pessoa que atenda aos critérios possa participar, que nós possamos acompanhar de perto esse processo de seleção, como também acompanhar de perto, e aí também com uma nova sugestão, para que seja feita uma comissão no processo de seleção de gestores escolares, que está na iminência aí de sair, né? Haja visto aquela seleção que foi feita em 2023, né? O período já está se vencendo agora, talvez próxima semana, salvo engano, e que nós possamos acompanhar esse processo de seleção para que o processo seja transparente, né? E que as pessoas que possam participar realmente sejam aquelas que tenham competência técnica para exercer o cargo. Ainda também no modo de educação, é necessário que a Câmara Municipal possa se reunir, e aí sugiro que seja hoje ainda, para ouvirmos os motoristas que estão aqui, os motoristas do ônibus escolar, porque está havendo uma celeuma lá na garagem, e está mais do que na hora de nós nos apropriarmos, quando eu digo nós 15 vereadores, para que possamos discutir, dialogar e resolver um problema que, como envolve o transporte público, como envolve servidores públicos, então envolve também a Câmara Municipal, e é necessário que a Câmara Municipal sente com esses motoristas para que possamos resolver de uma forma amigável essa celeuma que está acontecendo na garagem do transporte público, da educação. No mais, muito obrigado aqui a todos que estão nos ouvindo, que nós possamos ter um final de semana muito abençoado, e fiquem todos em paz e com Deus.